Amigos do Saúde Digital, hoje nós vamos te ensinar aqui como cuidar das finanças da sua clínica, do seu consultório, por uma médica que faz isso. Tenho dito aqui constantemente que o médico que cuida apenas da ciência não tem a competitividade necessária no mercado atual. Você precisa dominar novas camadas de conhecimento, que eu costumo dizer aqui são as 5 camadas: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. Hoje nós vamos focar nas finanças por uma médica que é a nossa mentora na SD Escola, a doutora Bárbara Bianchi, e que ela exerce isso, ela ensina porque ela faz. E essa é a ideia que a gente quer te passar. A gente quer te passar conceitos práticos por quem vivencia esses conceitos, por quem executa esses conceitos. Mas antes quero te fazer um convite para você entrar na comunidade da SD Escola. É um grupo de WhatsApp onde você vai ter conteúdos gratuitos e bate-papos todos os dias da semana. Na segunda-feira, você vai ter a aula da SD Skills gratuita. Na terça-feira, você vai ter a oportunidade de bater papo, fazer perguntas para o professor da aula da segunda. Na quarta-feira, você encontra o resumo do episódio do podcast da semana. Na quinta-feira, um conteúdo exclusivo feito pelo nosso time da SD Escola sobre negócios médicos. Na sexta-feira, você vai conhecer o professor da próxima segunda-feira, da aula da segunda-feira. Então, @Lorenzo Tomé, vai lá no meu Instagram, escreva a palavrinha comunidade e aí você vai receber automaticamente um link para acessar o nosso grupo de WhatsApp gratuito. Comunidade no @Lorenzo Tomé para você fazer parte. Bárbara, muito bom ter você aqui. Nós já somos amigos de um bom tempo, né? A gente trabalhou junto na SD Conecta, nas comunidades, na comunidade de otorrino que a gente tinha ali. Hoje você é uma das nossas mentoras da SD Escola, e como eu disse aqui na introdução, fico muito feliz porque você ensina o que você faz. Então, para a gente começar isso aqui, quero te agradecer pela sua presença aqui. Você mora em Porto Alegre, está aqui conosco hoje. E eu queria que você contasse um pouco do seu background antes da gente falar como você faz as finanças do seu consultório. Em primeiro lugar, então, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma grande fã do podcast há anos. Nunca imaginei que pudesse estar aqui falando contigo e levando informação para os colegas, né? Que é tão grande esse teu público. E esse teu trabalho aqui é um trabalho evangelizador, porque traz muita gente para pensar fora da caixa do trabalho técnico, né? Eu estava num congresso de otorrino há pouco tempo e eu vi que 95% das palestras eram técnicas. Mas a gente sabe que o mundo está exigindo um conhecimento a mais. E esse conhecimento a mais é o que eu tento passar para os nossos alunos da imersão. Gestão é essencial, né? Antigamente o médico tinha um prestígio enorme, ele podia só chegar e atender que ele estava no topo da pirâmide. Sabemos que não é bem assim, tem muitas escolas de medicina abrindo por aí, então a demanda não é tão grande para a oferta e a gente tem que se diferenciar. Por isso eu acho tão importante estudar a gestão. Sensacional, e você, como você vai explicar aqui, você explica isso muito bem, executa isso muito bem. Queria que você contasse um pouquinho da sua história lá, quando você formou, e aí como você entendeu essa sua necessidade de acrescentar essas novas camadas de conhecimento para a sua clínica. Hoje você tem uma clínica importante na cidade de Porto Alegre, junto com uma sócia. E aí eu queria que você falasse dessa trajetória e de como você desenvolveu este racional que hoje você ensina. E você é mentora da escola, você dá aula nos congressos, nos principais congressos de otorrino, sobre essas novas camadas de conhecimento tão necessárias. Mas como é que você adquiriu essa mentalidade? Bom, eu sou médica formada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois fiz a minha residência em Campinas, no Penido Burnier. Fui a Curitiba fazer um fellowship de plástica facial. E aí decidi me
estabelecer em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu abri a Rinoclínica junto com outra sócia. Eu sou filha de comerciante, então eu tinha que ter meu próprio negócio. Eu não ia conseguir trabalhar na clínica de alguém com a qual eu não concordasse com os processos. Eu queria ver crescer com o meu mérito. Então a Rinoclínica começou assim, numa salinha pequenininha, eu e minha sócia dividindo ali, e a gente sempre teve o pensamento de crescer. E concomitante a isso, eu fui convidada por outros 2 amigos que não eram médicos para abrir uma outra clínica de multiespecialidades, que foi em outra cidade, Passo Fundo, a Clínica Medix, que foi uma grande escola para mim, porque eu entrei como gerente médica sem saber absolutamente nada de gestão. Então, eu acabei aprendendo na prática, né? Não gostaria que fosse assim, seria melhor se eu tivesse tido algum conhecimento, algum ensinamento aí na faculdade, na residência, mas naquela época não se tinha isso. Então, fui aprendendo aí como lidar com os pacientes, com os stakeholders, com os médicos que trabalhavam conosco, com os convênios. E foi 4 anos de clínica que foi absolutamente enriquecedor. E aí eu já me abriu a cabeça para estudar, já fiz meu MBA de Gestão em Saúde na FGV. E me apaixonei pelo assunto, comecei a estudar muito o assunto em cursos mesmo, na internet, cursos presenciais, e comecei a querer aplicar essas pequenas coisas que eu aprendia na clínica, né? Então a clínica foi crescendo, a gente foi vendo que a gente precisa sempre oferecer muito mais do que uma consulta, né? Uma experiência para o paciente, exames complementares para o nosso upsell e que fosse reconhecida como a clínica de referência na área que a gente atua hoje, que é respiração e medicina do sono. Aliás, você falou que fez a residência em Campinas, eu tenho que contar aqui que eu fui numa médica lá, que foi sua preceptora. Ela me perguntou, quem te indicou? Eu falei, doutora Bárbara Bianchi. Ela falou assim, uma das melhores residentes que eu já presenciei aqui. E essa médica é uma médica conceituada. Querida, doutora Raquel Mesalira. Raquel Mesalira, falou, uma das melhores residentes que já passou por aqui, mais outliers. E aí eu falei assim, é mesmo, essa aí ela é outlier. Que alegria. Mas... Bárbara, vamos lá. Imagine agora que do outro lado dessa câmera aqui, ou escutando a gente num carro, ou na academia, durante a esteira, tenha um médico ou uma médica, e ele precisa começar a olhar para as finanças. Eu costumo dizer que dos 5 pilares, e eu faço isso na mentoria, o primeiro pilar que você tem que começar, por onde que eu começo? Sem dúvida nenhuma são as finanças. As finanças é o pulmão da sua clínica, é o pulmão do seu negócio. Se faltar oxigênio, você não vai longe. E eu vejo muitos médicos sem intencionalidade. É a palavra, intencionalidade. Deixa a vida me levar. No modo vai Corinthians. Isso aí. Vai Corinthians. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Joga a bola para a área lá que vai sair o gol e eu vou ser campeão. Então, como começar? Por onde olhar? O que tem que fazer esse colega? Eu acho que eu vou falar tudo que eu aprendi contigo aqui, né? Comece, depois fique bom, né? A gente sempre fica esperando o momento ideal de implantar um novo sistema, de implantar controles financeiros. E esse momento ideal, às vezes, nunca chega. Eu mesma já passei por isso. Tem um determinado serviço que eu quero implantar lá na clínica que eu tô me enrolando há 2 anos. Mas... por quê? Porque a gente fica esperando esse momento bom e às vezes ele não vem. Comece hoje, depois você aprimora. E eu acho que o essencial para começar é tirar tempo para isso. Isso foi a primeira coisa que você ensinou lá na imersão, dando o exemplo teu, né, de que tirou 2 períodos da tua semana, 3 períodos da tua semana, perdeu 30% do teu faturamento, pensando num futuro maior. Lembrando que isso vai trazer frutos lá na frente. E foi o que eu fiz. Eu saí da primeira imersão e disse, não, tem uma tarde inteira que vai ser para planejamento. Claro que às vezes a gente sabota um pouquinho, mas devagarzinho eu fui me regrando. E esse é o primeiro passo. É tirar tempo para olhar. Muitas vezes a gente está atendendo ali na loucura, a gente pensa, não, se eu tirar uma tarde eu vou perder tanto. Então é melhor eu atender do que pensar depois. Não, mas eu acho que realmente
é melhor a gente planejar mais para frente. E sempre falo isso, né? O médico, ele tá no topo da pirâmide intelectual, no topo da pirâmide de influência e no topo da pirâmide de capacidade de execução. Ele passa por desafios muito maiores do que essas 5 camadas. Então ele tem capacidade, ele só não gosta. Só não gosta. Porque a gente gosta daquilo que a gente sabe. E como é que a gente vai saber se a gente não estudar? Né? Eu sempre dou o exemplo da loja do meu pai. O meu pai tem uma loja de motosserras. Se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar medicina e tivesse que ali estudar aquelas motosserras para vender aquelas motosserras, eu estaria apaixonada por motosserras. Porque é assim que a gente pega gosto por uma coisa. Pode ser uma coisa assim absurda, a contabilidade, odeio, tá? Mas se você sentar a tua bunda e estudar, vai pegar um pouquinho vai de dar gosto, certo. assim, E vai aí dar você certo. traz um ponto fundamental. Para você estudar, ter essa intimidade com o assunto, você precisa de tempo. E o tempo, né, Bárbara, eu sempre falo isso, não é assim, sexta-feira às 17 horas eu vou cancelar minha agenda. Não, porque sexta-feira tem que ser o seu tempo precioso, o seu tempo de produtividade, o seu tempo que você está com a energia lá em cima. De manhã, de preferência. De manhã, de preferência. Aí você vai parar para pensar estrategicamente. Mas por que eu preciso... É porque se aquele... Sabe o que você ganha nesse período? Que você fala assim, se eu parar, eu vou deixar de ganhar? Não, você não vai deixar de ganhar. Você vai empurrar esse ganho para frente. E a chance de você ganhar mais é se você pensar estrategicamente como a sua hora vai valer mais. Se você não tem tempo para pensar, se você tá deixando a vida te levar, como é que você vai fazer isso, né? E aí, olhando agora para... Então, primeiro check aí. Vai fazendo o checklist. Primeiro check. Tire tempo na sua agenda. Reserve um tempo. Não precisa ser igual eu, 3 períodos. Eu reservei 3 períodos, assim, até sem pensar muito. Mas reservei 3 períodos porque eu tinha uma jornada, eu tinha que desenvolver um novo negócio. Eu falei assim, a radiologia tá aqui, tá bom, mas eu quero abrir novas frentes e eu não sei para onde que eu vou. A minha esposa falava assim, mas o que você vai fazer? Eu falava, não sei, mas vai dar certo. E aí, o fato de você tirar tempo para pensar e pensar estrategicamente, com a inteligência que você tem, com os inputs que você tem, com a experiência que você tem, isso reverte em mais qualidade, em mais valor hora homem. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo bateu com a cabeça no teto. O que é bater com a cabeça no teto? É o máximo de horas que você pode trabalhar, com o máximo de pacientes que você pode atender, já está atendendo no melhor consultório que você poderia ter. E aí? Vai continuar assim? Se continuar assim, o teu ganho vai diminuir porque o poder de compra das pessoas está diminuindo, porque os convênios estão verticalizando, porque as faculdades de medicina estão aí e vai ter muita falta de demanda. Então, bateu com a cabeça no teto, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita. Aí tirou tempo. Aí você fez uma coisa assim que foi muito sábia. Após a primeira imersão, você olhou para listas dos seus convênios e você teve uma surpresa grande. Conta essa história aí pra gente. Então, esse foi um conceito que eu aprendi na imersão que se chama ticket médio. O quanto cada paciente produz numa visita dele na clínica. Então, eu fiz lá o cálculo do ticket médio geral dos pacientes da minha clínica, pegando todo o faturamento de um mês e dividindo pelo número de pacientes que estiveram lá naquele mês. Isso inclui consultas, procedimentos, exames e cirurgias. E aí eu tive um ticket, vamos dar um exemplo, que fosse R$400. Cada paciente, em média, produzia R$400 para minha clínica. E aí eu decidi fazer essa conta dos convênios de cada um. Teve um convênio, digamos, vou dar um exemplo, né, genérico. Sul América me deu R$450 de ticket. Opa, tá acima da média, que era 400. Aí outros 2 convênios menores lá, locais, lá do Sul, me deram um ticket menor. Um deu 250 e o outro deu 300. Estavam abaixo do ticket médio. E isso foi uma surpresa para mim, porque quando eu olhava o valor da consulta desses convênios, não era tão abaixo da Sul América. Quando eu olhava o valor do exame que nós
usamos muito, que é a nasofibrolaringoscopia, também não estava tão abaixo. Então, por que o ticket daqueles convênios deu muito menor? Porque o perfil daquele paciente consome menos os meus serviços, consome menos o meu upsell, as minhas cirurgias, os meus procedimentos, os meus exames. E aí, eu tive que tomar uma decisão, porque esses convênios menores, eles pegavam 50% da minha agenda. E aí, será que eu vou cortar esses convênios e vou ficar com a agenda 50% furada? É um risco, mas eu decidi testar, né? Me descredenciei desses convênios. Durante uns 3 meses teve alguns buracos, mas depois a agenda encheu daqueles convênios que me davam mais retorno e assim eu posso atender menos pacientes, dar mais atenção para o meu paciente, aqui olho a olho, não precisando correr com aquela consulta, e isso, querendo ou não, vai trazer mais pacientes particulares, mais visibilidade, mais posicionamento no mercado. Cara, essa história, para mim, ela é tão fantástica, porque eu tenho certeza que você, assim, muitos que estão nos ouvindo, assim, ele não parou para avaliar o ticket médio. Automático, vai no automático, sem intencionalidade. E olha que sacada, assim. Vamos pensar assim, o que você teve que ter para tomar essa decisão, né? Primeiro, você teve que um estímulo, teve um né? estímulo, um conhecimento, saber que isso existe, tal. Segundo, intencionalidade. você teve que ter intencionalidade e falar assim, resgatar os números. Você fez isso muito rápido, né? Porque você já era organizada, você já tinha isso tudo em planilhas, tudo registrado. Mas você teve que parar, sentar o bumbum e gastar uma energia para ver quanto é. E aí você viu que o convênio que parecia ser bom não era. Por quê? Porque ele não te trazia a persona, o seu ICP, Ideal Customer Profile, aquele cliente ideal para você. Por mais que ele te trouxesse volume, aquilo não te deixava um ticket que era sustentável dentro do seu negócio. Exato. E uma outra coisa que eu acho bem legal as pessoas pararem para analisar é a produtividade da sua agenda. Ou seja, você tem lá 10 horários por dia para atender. Esses 10 horários estão realmente ficando ocupados? Porque a gente sabe que os pacientes, em média, eles têm uma tendência de faltar de 10% a 15%. E quando você não tem uma organização de confirmação de consultas automática, de lista de espera automática, você acaba tendo esses 10% a 15% de falta e para você tá tudo certo, eu vou aproveitar aqui para fazer outra coisa, minha rede social, para descansar, para tomar meu café. Mas no final do ano, se você pegar esses 15% que você poderia ter rendido, né, a mais, é um caminhão. É um caminhão, então tem que dar atenção para a produtividade da agenda, treinar bem a tua secretária para evitar esses furos. É eficiência operacional, esses 15% pode ser os seus impostos, né? É um carro que fica. E aí, então, você teve parou, e aí você teve uma outra característica que o dono de negócio, que o empreendedor tem que ter, que é a coragem. Ah, mas que coragem, palavra bonita que você está falando, o que é isso? Não, é o seguinte, eu acho que você já falou isso aqui no começo. Fazer as mesmas coisas não vai te trazer resultados diferentes. Então, você teve coragem para quê? Coragem por quê? Porque você sabia que continuar com aqueles convênios, você já conhecia o resultado. E você não queria aquele resultado. Agora, não foi assim uma coisa ao léu. Não, você calculou o risco e a incerteza. É outra coisa que eu gosto sempre de explicar, a diferença de risco e diferença de incerteza. Os riscos, eles são inerentes ao negócio. As incertezas, elas devem ser minimizadas ao máximo, porque as incertezas, elas vêm com conhecimento, com informação, com dados. Quando você fez todos os cálculos do seu ticket médio, o que você estava fazendo? Você estava diminuindo a incerteza do seu negócio. Agora, os riscos continuaram? Eles continuavam. Por exemplo, poderia ter sido na época lá do alagamento que o seu consultório alagou. Isso é risco. Você não tinha controle sobre a chuva. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo, né? Eu acho que a coragem entra muito bem na realidade do médico brasileiro quando a gente fala de passar do convênio para o particular.
A gente sabe que principalmente as especialidades clínicas estão quase que insustentáveis. Você tem capacidade de fazer um bom trabalho, mas você não consegue porque você precisa produzir. Senão você não paga a tua secretária, tuas contas de casa. Então, acho que sim, que o médico precisa ir pensando por esse lado e valorizar o seu passe, né? A gente é refém dos convênios, infelizmente eu atendo pelos convênios, mas eu acho que quem tem essa possibilidade, quem acredita que o seu trabalho é de qualidade, deveria pensar assim. Então, a gente mapeou aqui os seus passos para o ticket médio. Tá aí a sua dica. Então, o primeiro ticket que você precisa fazer é reservar tempo. Segundo, olhar ticket médio. Agora nós vamos entrar no terceiro, que é o Lifetime Value, o LTV, que é a quantidade de dinheiro que o seu paciente deixa dentro da sua clínica. E isso tem a ver com o seu ICP, que é o Ideal Customer Profile. Como que você conduz isso de LTV hoje? Bom, a gente sabe que o paciente recorrente, ele custa muito mais barato do que o novo paciente, né? O novo paciente precisa de todo um trabalho de marketing, seja interno ou externo, para você adquirir aquele paciente. E é muito mais difícil conquistá-lo também. Então, quando a gente investe naquele paciente que já é nosso, automaticamente ele vai trazer mais gente, né? Então, eu costumo criar estratégias para valorizar esse paciente que já está conosco, para que o lifetime value dele seja maior. E isso serve para a maioria das especialidades. Tem algumas que não, que realmente lidam sempre com um novo paciente, mas a maioria precisa valorizar mais o paciente antigo do que o novo. E você traz um conceito, então, muito bom de cuidar do paciente, que já é seu, para fidelizá-lo e ele continuar consumindo dos seus produtos. Isso Exato. É maravilhoso, isso aumenta a LTV. E é um outro conceito que eu quero trazer, que você usa, é o conceito da esteira de produtos. Aí eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando de Santa Catarina, que é sua terra. Recentemente estive no Beto Carreiro, né? É um parque sensacional. Aliás, Santa Catarina, gente, quem é de Santa Catarina, o estado legal, o estado bom, pessoas trabalhadoras, educadas, e um estado sensacional. Então lá no Beto Carreiro, por estar em Santa Catarina também, é um exemplo de LTV que é absurdo. O que ele faz? Você paga o ingresso para entrar lá. E você tem direito a muitas coisas. Só que a todo momento ele tá te oferecendo mais coisas. Claro. Então você vai lá, aí tem o show da Excalibur. Aí você paga, porque na hora do almoço ele já te oferece o almoço. Você fala, eu tenho que almoçar, então eu vou pagar. E o show é bom. Aí você pagou o ingresso, mas você deixa mais um pouquinho ali da Excalibur. E eles oferecem facilidades para quem quer voltar. Exato. Aí tem o Fast Pass, que é mais um pouquinho que você paga para não enfrentar fila. É como a Disney. Como a Disney. Uhum. Agora, este conceito, isso tá... para onde que você vai tem comida, tem bebida, tem picolé. Então, este conceito é um conceito de aumentar o LTV. Toda especialidade pode oferecer algo a mais além da consulta. Toda. Não, mas eu sou pediatra, tem as vacinas. Mas eu sou psiquiatra, pode pensar em plano de acompanhamento. Mas eu sou endocrinologista, tem exames de bioimpedância e também planos de acompanhamento. Então, a gente tem que realmente ver coisas que vão acrescentar mais no nosso ticket, porque só a consulta, mesmo em cidades grandes, pode não ser suficiente. E essa sua generalização, ela é absolutamente correta. Todas as especialidades podem apresentar um upsell. Todas as especialidades. Ah, mas então vai ser a empurroterapia, então quer dizer que eu vou... Não. Existe uma maneira de você levar conforto, levar cuidado, levar saúde para o seu paciente, baseado em evidência e aumentando o seu ticket, aumentando até seu a LTV. Radiologia, né? Tudo. Radiologia, se ele aproximar se o médico aproximar do paciente,
melhorar a experiência do paciente, ele pode aumentar o LTV, o ganho dele. Claro. Então, o que precisa fazer é ter uma cabeça de dono de negócio, uma cabeça de empreendedor, reservar o tempo na sua agenda e pensar como que de forma ética e estratégica você vai aumentar o ticket médio e aumentar, consequentemente, seu LTV. Beleza, então falamos de LTV aqui. Agora, uma conta que você faz muito bem, que é a de margem de contribuição e break-even, né? Os cálculos que você faz lá na sua clínica para ver quanto que você começa o mês devendo. Então, quanto que é o seu custo. Se não atender ninguém, qual que é o meu custo? E o cálculo de margem de contribuição. Explica um pouco para a gente isso aí. Isso aí. Cada produto, serviço que a gente oferece vai contribuir com uma porcentagem do seu valor para o lucro final da clínica. Eu vou dar o exemplo lá da minha clínica. Eu ofereço, por exemplo, teste cutâneo alérgico. O custo que eu tenho com o teste cutâneo alérgico é de R$55. Eu cobro R$300. Então, fazendo a conta, esse teste ele está contribuindo com 70% do seu valor. Tem alguns serviços, alguns produtos que têm um valor altíssimo para o paciente, só que às vezes ele também tem um valor altíssimo para o médico. E aí, talvez a margem de contribuição dele seja mais baixo do que o meu teste alérgico, que é um produto barato. Então, é necessário calcular a margem de cada produto para você poder rever. Será que eu ofereço mesmo esse exame? Será que ele não está me jogando para trás, ocupando uma sala que poderia ser de outra coisa? Então, a margem é para calcular de cada produto ou serviço, até mesmo da consulta. Você, e na sua aula fica muito claro como você faz isso, né, Bárbara? E porque às vezes, como você disse, tem produtos que você acha, porque o valor que você fatura, ele é alto, mas o que você gasta de custo direto, ou seja, o que você gasta para entregar aquele serviço ou aquele exame, é muito alto. Então, sobra pouco para contribuir com o seu lucro. E isso acontece muito na dermatologia e na cirurgia plástica. São clínicas lindíssimas, com equipes enormes, com as melhores tecnologias, os melhores produtos. Mas se esse valor da margem não for calculado, aquele dermatologista que tem tudo para te oferecer pode estar ficando para trás também. E através da margem de contribuição, a gente vai chegar no nosso ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even. Ponto de equilíbrio é quando você empata os gastos da tua clínica com os ganhos. A partir dali, você pode ter lucro. Digamos que uma clínica tenha um custo fixo de R$20 mil. Quando eu chegar em R$20 mil, eu estou empatada? Não estou. Eu estou esquecendo aquilo que eu estou gastando para oferecer meu produto. Por exemplo, meu teste alérgico, que custa lá R$55 cada um. Se eu oferecer 100 testes, eu gasto 550 por mês. E esse valor tem que ser acrescentado ao valor do custo total para a gente ver o nosso ponto de equilíbrio. Isso para quem está abrindo uma clínica, um negócio, é legal calcular agora para você saber quanto tempo você vai levar para dar o giro. Se você tem fluxo de caixa para isso. E é importante saber o ponto de equilíbrio, né? Porque você começa o mês sabendo quanto que você precisa faturar para empatar. E aí você estabelece metas. Porque se você sabe que o seu custo fixo, que seu ponto de equilíbrio está em R$30 mil, e você quer ganhar R$60 mil de lucro, você tem que pôr como meta faturar 90. Isso, e ter metas ajuda muito a calcular a bonificação dos funcionários, secretárias, né, colaboradores, porque você precisa ter uma meta específica para que quando chegar nessa meta você vai pagar um valor que vai estimular mais quem trabalha contigo. Bom, excelente tema, vamos entrar nele agora. E você faz isso muito bem. Então, calcule a sua margem de contribuição, ou seja, quanto que cada procedimento, cada serviço, quanto que sua consulta contribui para custear os seus gastos fixos. Segundo, calcule o seu ponto de equilíbrio e estabeleça metas. Porque quando você conhece os números, é muito mais fácil você atingir o que você quer se você sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve.
Agora vamos falar de bonificação. Se você tem metas claras e definidas, você tem que cascatear estas metas para o seu time, para a sua equipe. Então, se eu tenho que faturar 90 mil, as pessoas que trabalham comigo, cada uma tem que pegar um pedacinho dessa meta para todos, de uma maneira uníssona, contribuir, trabalhar para faturar os 90 mil. Como que você faz isso junto com as suas secretárias? Bom, o ser humano, ele funciona através de meritocracia, né? Não adianta a gente ter a ilusão, não, que a minha secretária é acomodada, para ela tá bom assim, já tô com ela há muitos anos. Não, a gente precisa estimular o trabalho. E não é com presentinho de Natal, é com dinheiro mesmo, é isso que as pessoas gostam. Então, na minha clínica eu tenho dois formatos de bonificação. Não quer dizer que tá certo ou que tá errado, porque o ideal, na verdade, seria usar uma meta individual. Né? Poder analisar cada funcionário e ver se ele conseguiu cumprir com aquilo que ele precisava. Mas às vezes isso não entra dentro do fluxo, a gente não consegue fazer isso individualmente, a gente faz uma meta coletiva. Nós temos um pagamento de participação dos lucros, ou seja, uma determinada porcentagem do lucro líquido tem que ser líquido, porque elas têm que cuidar dos gastos da clínica também. Se for do bruto, para elas, tanto faz se você gastou muito ou pouco. Mas se for do líquido, eles vão cuidar disso também. E além da participação dos lucros, eu tenho uma bonificação por batimento de meta. Digamos que em agosto de 2025, em agosto de 2024, a minha clínica rendeu 50 mil. E aí, um ano depois, eu tenho como meta render 10% a mais. Se bater 10% a mais, todas elas vão receber o valor X. Se bater 20% a mais, 2 vezes X. Se bater 30% a mais, que é o máximo, elas recebem uma boa boladinha, sai todo mundo feliz. E assim é um estímulo para ajudar a clínica a ir melhor. Agora percebam que como tem sabedoria e estratégia nisso, né? Primeiro ponto. Estabelecer metas. Você só bate metas se ela estiver estabelecida. Segundo, comunicar as metas. As pessoas têm que saber, você tem que comunicar isso para a empresa. A nossa meta é chegar lá. Terceiro ponto, ser justo. Quando você estabelece a meta de agosto de 2025 baseado em agosto de 2024, o que você isolou? A sazonalidade. Que no meu caso é bem importante. Que é bem importante. Então, você está sendo justo com o seu trabalhador, falando com ele que ele precisa faturar mais do que no ano passado, naquele mesmo mês. E terceiro, você está tendo meritocracia. Se for 10%, você ganha X. Se for 20%, 2X. Mas agora o meu funcionário vai saber que tem lucro líquido. É assim que as pessoas gostam de trabalhar. Na verdade, eles sempre sabem. Né? Eles sempre sabem indiretamente. E é assim que as pessoas precisam trabalhar, com transparência, com clareza. Com norte. E é papel do médico, dono de negócio, empreendedor, transmitir isso para sua equipe. Mas eu não tenho equipe, só tenho uma secretária. Vale exatamente a mesma coisa. Bárbara, o que eu vejo de médico negligenciando o cuidado e a gestão da secretária? A secretária hoje em dia, Bárbara, aí eu vou querer saber a sua opinião. Uma secretária hoje que é uma mera conciliadora de agenda, primeiro que ela está com os dias contados. Por quê? Porque você tem links de Calendly, Google Agenda, que você manda o link. Secretária virtual por IA. Então, conciliar agenda é uma atribuição que sua secretária pode fazer. Mas não pode ser a principal atribuição dela. Qual deve ser a principal atribuição da sua secretária? Ela tem que ser uma pessoa, uma gerente comercial, alguém de relacionamento. Ou do seu secretário, não vamos esquecer dos homens. Tá, ou do seu secretário. Você sempre me ajuda nisso aí, é isso aí. Ela me dá altas dicas lá na e-mail. Lourenço, tá esquecendo disso aqui, tá esquecendo disso aqui. Mas
a secretária ou o secretário, você, médico, você, dono de negócio, você tem que enxergar a sua secretária e seu secretário, de fato e de verdade, como alguém que é um gerente comercial. Porque se você estiver dando atribuição operacional, vai fazer esse pagamento para mim no banco, leva meu filho na escola, concilia a agenda, retira as dúvidas dos meus pacientes, você está perdendo uma oportunidade de crescer o seu negócio. Você tem que treinar a sua... Não que essas coisas não possam ser feitas, devem ser feitas, mas devem ser feitas por alguém que ganha o suficiente para fazer isso. A sua secretária ou seu secretário tem que ser vista como alguém gerente comercial. E aí são 3 indicadores, Bárbara, que eu gosto de definir, que o médico precisa treinar e ver. Primeiro, taxa de conversão de consultas. Ou seja, de todas as pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp ou pelos canais de agendamento, qual é o percentual de conversão? Você tem que conhecer e você tem que pôr meta para aumentar essa conversão. E a única forma de conhecer é tendo um sistema de CRM. Se é CRM, não é o nosso Conselho Regional de Medicina. Muita gente não sabe, né? Exatamente. Customer Relationship Management. É um programa que vai traquear o WhatsApp do teu negócio. Os vendedores já usam isso há muito tempo, na medicina é um pouquinho mais recente. E aí você vai conseguir ver a jornada do teu paciente. Aquele que entrou em contato, ele marcou uma consulta. Ele compareceu, ele marcou um exame, ele quer fazer uma cirurgia. Se eu não tiver esse controle, como eu vou saber quantos % dos contatos que realmente renderam? Aonde que está o erro? Está no problema da confirmação da consulta? O problema é a minha consulta que não está gerando cirurgia? É a minha secretária que não está cativando esse paciente para marcar consulta? O erro existe em algum desses lugares do processo. E é só com CRM para a gente saber isso. Perfeito. Então, você olhando o seu secretário ou sua secretária como gerente comercial, você vai medir ele e auditar e pôr metas e bonificações pela taxa de conversão de consultas. Porque a consulta é a porta de entrada. Sem consulta, não tem mais nada. Então, como que você pode negligenciar a sua secretária? Como que você pode dividir a sua secretária com mais 5, 6 médicos? É impossível você crescer dessa maneira. Não tem como crescer. Segundo, NPS, ou seja, como o paciente está avaliando a sua secretária e como ele está atendendo. Porque ela é a porta de entrada. Se ela atende mal, ele vai embora. Então, o NPS é um fator. E terceiro, taxa de conversão de upsell dos seus procedimentos, dos seus produtos, porque muitas vezes o médico vai prescrever e vai vender para o paciente na hora da consulta. Mas esse paciente sai da frente do médico e vai pensar. Claro. E na hora que ele vai pensar, o que tem que ser feito? Follow-up. Exato. E aí, a taxa de conversão de follow-up, de upsell, ela é muito importante. Então, não negligencie a função da sua secretária. E eu vejo, isso é muito legal, o relacionamento que os bons médicos têm com as secretárias. Eu acho isso super importante. E você tem que treiná-la para ela evoluir com você. Porque muitas das vezes ela não teve a oportunidade de evoluir junto com você. Ela tá ainda conciliando a agenda. E é uma pessoa que você confia. Olha para ela como alguém que você vai investir nela. Para ela ser sua gerente. Comece sempre pelo que você tem. Não é pegar uma de fora. Invista na sua secretária. Invista em relacionamento. Invista em reuniões semanais de alinhamento. E com isso, você vai ver que a sua taxa de conversão ela vai aumentando. Essa questão de ritos, relacionamento com os seus funcionários. Como que você toca isso lá na sua clínica? Bom, em primeiro lugar, gente, eu sei que não tá fácil encontrar bons profissionais. Não tá fácil para mim também, não tá fácil para a maioria dos médicos. Mas tudo que a gente puder fazer para segurar aquelas pessoas que estão conosco é muito melhor. É caro trocar, é desgastante para todo mundo. Uma coisa bem legal que a gente faz lá na clínica, que a gente começou há pouco tempo e a gente viu que tá dando resultado, uma vez por mês a gente faz um almocinho com elas ali e dá uma aulinha
sobre a nossa especialidade, sobre nossos exames, sobre as burocracias dos convênios, porque às vezes a gente pensa que elas sabem, mas elas não sabem nem para que serve aquilo que a gente está fazendo. E um esclarecimento simples ali de 15 minutos, 20, para elas já é transformador, elas já vão falar daquele exame, daquela cirurgia, daquele produto com outros olhos. E quando o paciente sente essa firmeza, ele compra ali na entrada. Ô, Bárbara, são tantos conceitos assim práticos que é muito legal conversar com você. A gente poderia ficar aqui por Horas. muito tempo, mas eu vou para o último conceito, a gente vai ter que encerrar. Mas vai ficar o gostinho de quero mais para quem quiser ir na imersão te ver Isso. dando aula. Mas vamos lá. Uma outra, então, para a sua secretária ter uma boa taxa de conversão, você tem que fazer paciente, conversar com a sua secretária. E aí, a gente está falando de marketing. Como que você vai investir nos canais de aquisição para chegar a mais leads? O nome disso é leads. Leads para conversar com a sua secretária. Aí a sua secretária entra em jogo. Aí ela vai agir na conversão para consulta. Você tem uma estratégia que eu gosto muito, que é a estratégia de relacionamento com os médicos encaminhadores. Quero que você conte para os nossos colegas o que você faz para fomentar esse importante canal de aquisição que são os colegas encaminhadores. Bom, em primeiro lugar, toda vez que a gente recebe um encaminhamento de alguém, é dar o feedback, né? Manda uma mensagem, agradece aquele colega e fala, olha, minha impressão sobre o caso foi tal. Ele já vai te olhar com outros olhos e já vai ter mais vontade de encaminhar o paciente para você. Valorizar esse colega, no fim do ano mandar um presentinho, é sempre legal, a gente se sente valorizado. E uma coisa que eu gosto de fazer, que a gente fez esse ano nos 10 anos da Rinoclínica, que foi fazer um jantar para os principais encaminhadores e dar uma aula sobre o nosso principal assunto lá na clínica, que é a apneia do sono. Eram cardiologistas, pneumologistas, neurologistas, que às vezes eles nem têm interesse em atender isso, eles querem encaminhar. Só que às vezes eles não têm o tino de perceber, de desconfiar daquele problema. Então a gente deu uma aula que para eles foi enriquecedora. E aí um jantar, uma confraternização, que é algo que ajuda bastante. Eu queria falar um pouquinho, Lorenzo, sobre canais de aquisição. Eu sei que não é muito assim essa área. Não, importantíssimo. Mas às vezes a gente tem vários canais de aquisição de pacientes. É o Instagram, é o Google, é o SEO. Às vezes a pessoa faz rádio, televisão, aquele marketing interno no lugar que você trabalha. Outdoor. Só que é muito difícil a gente ter o controle sobre qual desses canais que está funcionando melhor. Então, pelo menos uma vez por ano, é interessante você fazer um controle sobre isso. Ah, mas eu não tenho um CRM. Você pode fazer até manual. Eu já fiz manual. Eu peguei o número de pacientes, todos novos que entraram em contato pelo Instagram, e vi quantos desses que marcaram consulta. Depois eu fui fazer esse mesmo controle do SEO. Toda vez que o paciente liga para agendar uma consulta, minha secretária preenche um campo do nosso prontuário eletrônico que chama indicação. Quantos por cento vieram de indicação médica? Quantos por cento vieram de site, de Google, de convênio? E aí eu percebi que no meu caso, pode ser diferente para vocês, que o Instagram trazia muito menos pacientes do que o SEO lá do meu site. Então, o que eu fiz? Eu destinei todo o recurso para o SEO. E foi algo que trouxe mais frutos. Então, se você tiver esse controle, óbvio que talvez não seja um controle 100% do tempo, mas que às vezes você parar para olhar para isso, você vai direcionar melhor o teu recurso para marketing. Comece primeiro, depois fique bom. É isso aí. Não saber onde estão e qual é a taxa de conversão e qual que é o ROI, né, o retorno sobre o investimento de cada canal de aquisição, é negligenciar o seu negócio. Ah, mas vai ser perfeito? Não, ninguém é perfeito. Não existe perfeição. Agora, você pode dar o primeiro passo, como você falou, e você explicou muito bem. Sobre especificamente, isso aqui poderia dar uma aula só de canais de aquisição também, né? Lá na imersão a gente fala sobre isso. E tem muito assunto sobre, mas eu queria focar no relacionamento com os encaminhadores. E eu quero dar uma dica aqui. Porque
O médico encaminhador, ele é muito importante para o seu negócio. Quase todas as especialidades têm como médico encaminhador um importante canal de aquisição. O paciente que vem do médico encaminhador, ele vem certeiro para consumir o teu serviço. Isso. Ele não veio investigar. Isso. A taxa de conversão é quase 100%. E aí, a minha dica é, olha para a indústria farmacêutica, o que ela faz para ganhar a confiança do médico. Pô, mas por que eu vou olhar para a indústria farmacêutica? Não, porque a indústria farmacêutica, ela tem anos, milhões, bilhões em pesquisa, em experiência com o médico, e o que ela faz, se ela faz, é porque costuma dar certo. Então, o que ela faz? Vamos lá, ela faz várias coisas. Ela faz congresso que não cabe para o médico, porque dificilmente a sua clínica vai conseguir fazer um congresso, mas até pode. Segundo, cursos, né? Segundo, o que ela faz? Mini meetings, jantares. Relacionamento. Relacionamento. Então, o que você fez foi um mini meeting. Isso. Você chamou os seus principais, levou para um restaurante e deu uma aula. Você tem que dar aula, você tem que vender o seu peixe. Não é só ir lá dar o jantar e dar tapinha nas costas. Claro. Vai explicar para você como é a sua clínica, o que você faz, quais são os seus diferenciais. Terceiro, o que ela faz? Amostra grátis. Você sabia que a amostra grátis ela tem uma função muito mais de recordatório de marca do que, de fato, você entregar para o seu paciente? Né? Quando você abre o seu armário, você tem ali as caixinhas, você nem sabe, mas aquela marca está na sua cabeça. Então, você pode também dar a amostra grátis que eu estou falando, leva alguma coisa para o seu encaminhador que ele vai lembrar de você. Claro. Alguma coisa para ficar em cima da mesa dele. Xícara. Uma xícara, uma caneca, sei lá, usa a sua criatividade. Tanto brinde hoje em dia. Tanto brinde. Outra coisa, tem a amostra grátis também, que é a troca de serviços, que é de forma ética, sem transação monetária, sem caixa 2. Eu sou contra o caixa 2. Me manda paciente que eu vou te pagar aqui por fora. Isso eu sou radicalmente contra. Mas você pode trocar serviços. Por exemplo, você tem um procedimento lá que é uma bioimpedância na sua clínica e o seu colega que te encaminha, ele não tem bioimpedância, mas às vezes ele precisa. Troca com ele, fala assim, a cada X pacientes que você me encaminhar, você tem uma bioimpedância gratuita, uma densitometria, sei lá o que, troca serviços. Clínicas de vacina fazem isso. Se você me encaminhou, você está reduzindo o meu custo de aquisição. Aí você usa o seu custo de aquisição do cliente para entregar para ele, valorizar, para ele dar para os pacientes dele. Meu paciente, você vai lá na clínica da doutora Bárbara que você vai ter esse exame aqui gratuito, você não precisa pagar. Então, tudo isso é uma forma de você relacionar-se bem com o seu encaminhador, que é muito importante. Bárbara, mensagem final. Gosto sempre aqui você ter uma clareza muito, muito grande, você executa muito bem. Queria que você deixasse um recadinho aqui para a nossa audiência. Tenho 2 recados. Obviamente, muita gente está escutando tudo isso que eu estou falando e está pensando, não, mas eu não quero parar para fazer isso, eu quero delegar, eu quero contratar uma empresa que faça a gestão financeira da minha clínica, do meu consultório. Tá tudo bem, você pode contratar, mas você precisa ter o conhecimento para cobrar deles o resultado. Se eles te apresentarem algo que você não está entendendo, essa contratação talvez nem esteja fazendo sentido. Então, sim, você pode contratar, mas tenha o conhecimento para cobrar. E tem uma última frase que eu deixo sempre no finalzinho lá da minha aula, que é assim: se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância. Se você acha caro fazer um curso, uma imersão, claro que não é barato. Experimente não fazer, talvez seja mais caro. Se você acha caro tirar aqueles 2 períodos por semana para estudar, para planejar, para olhar planilhas, talvez não fazê-lo seja mais caro a longo prazo. Sensacional, Bárbara. Obrigado pela parceria. Um prazer enorme. Fico muito feliz de você porque o ato de ensinar, de compartilhar, ele é um ato muito nobre, né, Bárbara? Porque além de você ensinar tudo que você faz, abrir sua caixa de ferramentas, você se coloca na frente, né? Assim, você se coloca, você está exposta para ensinar, para contribuir. Isso não é para qualquer um, gente. As pessoas que têm
esse dom como a Bárbara tem, isso é muito nobre. Então, Nunca achei que eu pudesse ser professora algum dia. Mas se alguém precisar de alguma coisa, precisar de qualquer ajuda, me chama no Instagram, @barbara.otorrino, que vai ser um prazer. é isso aí. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Isso aí, meu colega. Obrigado pela sua audiência. Escreva a palavrinha comunidade lá no @Lorenzo Tomé. Você vai receber o link automaticamente para você entrar na nossa comunidade e ter conteúdo toda semana, rico, para te fazer um dono, uma dona de negócio, um médico, uma médica, empreendedor, empreendedora. Obrigado e até a semana que vem.